Ora, muito bom dia. Então, estamos cá com mais uma sessão, a 10ª sessão aqui deste programa 90 Passos para o Sucesso. Nesta sessão, vamos fazer um pequeno levantamento ou uma revisão da matéria dada até agora, porque é muito importante reavivar aqui algumas coisas que são importantes na nossa atividade. Para quê? Para, a partir daí, nós também evoluirmos e organizarmos muito melhor e passarmos a ser mais exigentes connosco próprios para aumentar a produtividade. Uma palavra que toda a gente hoje utiliza, em todo o léxico da economia, mas a produtividade não é nada mais, nada menos, para mim, do que fazer menos com mais resultado, ou então fazer o mesmo com um melhor resultado. Portanto, porquê? Porque, como nós já vimos nas sessões anteriores, o tempo que nós temos, nós não compramos tempo, é aquele, e se nós não utilizarmos bem, se não evoluirmos, a nossa produção, isto é, o nosso resultado, não aumenta. Então, só há uma maneira de nós conseguirmos aumentar a produtividade, isto é, com o mesmo tempo, ou com os mesmos, ou que nós empregamos na nossa atividade, nós conseguimos melhores resultados. E isso só há uma maneira de o conseguir, que é medir e depois comparar com outros do nosso setor, com a média do setor, ou com alguém que a gente se queira comparar, e depois ver o que é que a gente tem que melhorar, quanto é que a gente tem que crescer, o que é que a gente tem que aprender, o que é que a gente tem que melhorar para conseguir chegar a esses níveis, a esses patamares. Portanto, no fundo, é isto que nós vamos falar hoje, de forma quase que mais recalcada, mas vamos falar o mesmo, que já falámos várias vezes, só que hoje de uma maneira mais organizada, isto é, mais exigente. Então, vamos então começar aqui por colocar aqui então, a apresentação. Então, muito bem. Ora, como é que nós, para atingir o tal sucesso que nós sempre falamos, não é? Nós temos que saber um conjunto de coisas que nós já aprendemos até agora e que sabemos exatamente o que é que nós temos que fazer. Mas, para isso, temos que ter ferramentas de medição. Então, o que é que nós hoje vamos falar? Vamos falar sobre o que é um funil de vendas. Há muita gente que hoje que fala sobre isso, mas, no fundo, um funil de vendas é o quê? É uma ferramenta de medição, onde nós sabemos exatamente já sabemos o que é que temos que fazer, que é criar contactos, gerar contactos todos os dias. Depois colocamos lá no funil. O funil é uma ferramenta de um instrumento em que é mais largo em cima e mais estreito em baixo. E o objetivo qual é? É dentro do funil a gente ir colocando lá o produto e depois indo preparando o produto até que ele vá descendo e que saia em baixo. Em baixo deve sair alguma coisa. Deve sair alguma coisa totalmente tratada já, que é o resultado. Certo? Portanto, dentro do funil nós temos que ter um funil largo e depois temos que saber quanto mais largo ele tem que ser, quanto mais estreito é a parte de baixo. Ou então temos outra opção, que é alargar a parte de baixo, que é para transformar o funil num tubo. Então a ideia era tudo que entrasse em cima, sair em baixo, e então era fantástico. Mas, como não é isso que vai acontecer, portanto, se isso acontecesse era mau sinal, era sinal de que a nossa atividade não tinha valor, qualquer um a conseguia fazer. Portanto, nesta fase, o nosso funil deve estar muito mais largo em cima e porque ele passa a ser estreito em baixo. E o nosso trabalho é ir alargando a parte de baixo, que é para passar mais para baixo, mais resultado. Portanto, isso é que é o tal funil de vendas. Então, e para que é que ele serve? Para isto eu acabei de dizer e para outra coisa, que é para nós vermos em que estado é que nós estamos e o que é que nós ainda temos que evoluir, o que temos que modificar, melhorar, aprender. Para quê? Para nós contribuir para a nossa carreira também crescer e nós conseguirmos chegar aos patamares que nós desejamos.
Então, será que isto é importante para a nossa carreira? No meu ponto de vista, não é só importante. Eu acho que é fundamental e mais. É a condição da gente chegar a algum lado de forma extraordinária. Ninguém chega nesta companhia ou noutra qualquer, ninguém consegue chegar a resultados extraordinários se não tiver um funil muito bem calibrado e se não souber exatamente tudo o que se passa dentro do funil e o que é que vai fazer para aumentar as suas taxas de conversão. Porquê? Porque lá está, nós vamos chegar a uma altura em que, por muitos contactos que a gente tenha, por muito trabalho que a gente tenha, se nós não elevarmos a taxa de conversão, o resultado vai ser sempre o mesmo e vamos estar temos muito trabalho e não conseguimos aumentar o resultado. Então, a nossa taxa de conversão é o segredo. E eu costumo dizer isto muitas vezes, que isto é um jogo de números. E nós, se só quisermos saber jogar o jogo, temos que aprender as regras. Então, o que eu vou tentar passar aqui agora é algumas regras de como é que se joga aqui o jogo do funil de vendas para nós conseguirmos elevar a nossa taxa de conversão. Então, sobre o funil de vendas, nós temos aqui um amigo, que é o Paulo Vilhena, que, no meu ponto de vista, é a pessoa que é o pai do funil de vendas. Eu tive o privilégio de ter formação com ele e treino com ele sobre estas temáticas todas em 2008 e 2009 e na altura ele fez um funil de vendas, portanto foi a primeira pessoa que eu conheci a falar desta forma para a área imobiliária, não é? Porque na área das vendas nós aprendemos isto na universidade, mas depois de forma feita, de forma preparada para um setor e tudo preparado, foi a primeira pessoa que eu ouvi e que eu acompanhei e foi com ele que eu aprendi. Portanto, em homenagem a ele, em vez de eu falar sobre isto, eu vou pô-lo a falar a ele, para vocês para perceberem que epá, o David fala destas coisas, mas a autoridade não é o David, é ele. Portanto, vamos aqui ver o que é que ele nos tem para dizer. Espera aí que eu acho que não pus o som. Exatamente. Com o funil de vendas é a execução consistente. Tomem nota desta expressão. Execução consistente. Nas empresas, e principalmente nas PME, execução consistente é a maior vantagem competitiva que nós podemos ter. É nós fazermos aquilo que precisa de ser feito. E fazermos todos os dias aquilo que precisa de ser feito na quantidade que precisa de ser feito. E o funil de vendas é a primeira coisa que me garante. Execução consistente. Ou seja, primeira lição do funil, o que é medido é feito. O que é medido é feito. É no dia que eu meço o número de contactos que faço todos os dias e o número de diagnósticos e de apresentações e de transações e o valor médio que eu asseguro que estou a fazer a quantidade que preciso. E vamos imaginar que passam 3 meses e eu medi tudo e aquilo que percebi é que as taxas de conversão eram mais baixas do que eu pensava. E agora? Dá-me o poder de agir. Se eu não souber o número, eu estou em negação. Se eu não souber o número, eu não estou a querer ver a realidade e acho que é da economia dos ossos que são pesados. Não é. A partir do momento em que eu meço o indicador, isto dá-me o poder de agir sobre ele. E posso fazer o quê? Posso fazer mais volume, mais quantidade. Se 800 não chega, vamos fazer 1600. Ou posso investir aqui para melhorar a taxa de conversão. Ok? Portanto, ter a taxa de conversão dá-me outro poder, que é o poder de agir sobre a taxa de conversão. Se eu preciso de 5 contactos para fazer uma reunião, eu posso melhorar este rácio? Posso conseguir uma reunião de 4 contactos? Posso ou não? E é difícil? Vou fazer um workshop de contactos telefónicos. Vou comprar um livro sobre contactos telefónicos. Qual é a probabilidade, se eu ler um capítulo de um livro sobre a forma de fazer um contacto telefónico, que eu aumente a minha taxa de conversão? Que eu passe de 5 para 1, 5 contactos para uma reunião, para 4 contactos para uma reunião. A probabilidade é elevada ou não?
se eu fizer um investimento. Bolas, o livro custa quê? 15 euros? Leva uma semana a ler? Pá, vale a pena? Porque reparem, se eu conseguir subir de 5 para 4, eu melhorei quanto a minha taxa de conversão? 20%, verdade? 20% na minha taxa de conversão dá quanto aqui em baixo? 20%. Dá um bocadinho mais porque multiplica ao longo de todas as fases. Vamos dizer que é 20%. 20% vale quanto? Não, não pode ser. Então vocês estão a fazer mal a conta. Ler um capítulo de um livro sobre como fazer contactos telefónicos pode melhorar a minha taxa de conversão 20% e isso pode significar 20 mil euros no meu bolso no final do ano? Não. Estão a fazer mal a conta. Quem é que tem uma máquina de calcular? Só para termos a certeza. Coisas simples produzem resultados extraordinários. Mas temos que estar a medir e a fazer as coisas simples. Epá, eu tenho dificuldade, eu preciso de 5 chamadas para uma reunião. Mas o colega do lado, com 3 chamadas, marca uma reunião. Eu quero ouvi-lo fazer uma chamada ou não? Às vezes nem sequer é preciso gastar o dinheiro no livro. Ou investir o dinheiro no livro. Basta dizer ao meu colega: tu importas que eu me sente aqui ao teu lado e tome notas para aprender a fazer uma chamada como tu fazes? Tão simples como isto, muitas vezes. Ora, muito bem. Como é simples, é tão simples como quanto isso. Nós temos uma ferramenta que mede, que nós vamos construí-la de forma a que a gente consegue medir aquilo que faz. Agora já percebem porque é que eu insisto tanto na importância, e às vezes eu acho que até alguns devem achar que eu sou um chato do caraças, que eu insisto tanto na importância de toda a gente do grupo mensalmente nos dar ou partilhar os números que faz. Para quê? Para nós criarmos o tal, para nós reconhecermos toda a gente, é uma forma também de nós celebrarmos, mas essencialmente não é para mim, mas é para criar o hábito de cada um de mensalmente olhar para aquilo que fez durante o mês, colocar os números em comparação e perceber se estão a evoluir ou não, certo? Portanto, de forma muito simples, por exemplo, só o facto de eu ter um plano em que me diz que eu devia de fazer, por exemplo, 4 angariações por mês e uma transação por mês. Só o facto de eu, todos os meses, ir ver o trabalho que eu fiz e colocar num papel, eu este mês fiz 4 angariações e não fiz transação nenhuma, percebe que tem que ir ver do lado das transações, isto do lado dos contactos dos clientes, o que é que aconteceu para que não saísse a transação. E o que acontece? Se tiver lá registado quantos contactos é que teve, desses contactos, quantos é que já qualificou, desses quantos qualificou, quantos é que estão em processo de visita, e os que estão em processo de visita, se há algum, e quantos é que estão em processo de proposta, já agora, dos que estão em processo de proposta, quantos é que estamos a negociar a fecho, nós aí percebemos exatamente porque é que a transação não saiu. Ou então percebemos quantas transações vai sair no próximo mês. Porquê? Porque nós temos tudo devidamente organizado e medido. Se a minha taxa de conversão é de 20%, eu sei que para conseguir fechar uma transação, ora, como ele passa por funil todo e passa neste processo, o que é que vai acontecer? Quantos contactos é que eu tenho dentro do funil? Vamos imaginar 100. Certo? Pronto. Depois desses 100, quantos é que eu consegui já passar à segunda fase, que é qualificação do cliente? Isto é, quantas reuniões eu consegui marcar? Com quantas pessoas é que eu já qualifiquei? Vamos imaginar que desses 100 eu consegui que passasse para essa fase 70. Pronto, 30 ficaram por caminho. Isto é, eu ainda não consegui falar com eles. Certo? Desses 70, quantos é que eu já pus em processo de visita? Vamos imaginar que são
7. Então, eu tenho 7 pessoas em que andam em visitas. Ora, dessas visitas, dessas 7, quantas pessoas é que eu tenho que trabalhar, isto é, tenho que ver, para que saia pelo menos uma proposta. Certo? Ora, se eu chegar ao final do funil, a consequência qual é? É sair a transação. Porque os outros todos que estão no funil continuam lá para eu continuar a trabalhar. Aqueles 7 que estão em processo de visita, mais alguns, se eu fizer bem as visitas, se eu tiver feito bem o trabalho de qualificação, lá está a taxa de conversão, o que é que vai acontecer? Vão passar a propostas. E quando eu tiver um conjunto de propostas, naturalmente, que mais cedo ou mais tarde, essas propostas vão passar a fecho. Porquê? Porque eu tenho devidamente consciência do trabalho que tenho que fazer e da taxa de conversão que eu sou capaz de fazer. Se no meio disto tudo alguma coisa não está a funcionar, eu sei medir que não está a funcionar. Então, eu vou melhorar aquele aspecto que eu ainda não sei, que eu ainda tenho dificuldade. Será que eu tenho dificuldade no primeiro contacto com o cliente? Será que eu tenho dificuldade na seleção das visitas? Será que eu faço um processo de visitas bem feito que leva a ajudar o cliente a decidir? Será que depois aquilo empanca, por exemplo, na proposta das visitas, eles até querem comprar o imóvel, gostar do imóvel, mas a seguir não querem fazer proposta porque eu fiz mal, por exemplo, a qualificação financeira, ou ainda não fiz, ou isto vai empancar aqui. Quer dizer, tudo isto nós conseguimos medir, conseguimos verificar onde é que está o erro ou o problema para a gente resolver o problema, para tomar a atitude de melhorar a coisa. E também depois, a partir daqui, nós conseguimos colocar o tal jogo, que é, eu já consigo ter uma taxa de conversão, por exemplo, vou falar naquilo que eu luto melhor, que é a angariação. Eu consigo fazer uma taxa de conversão da angariação em exclusivo, por exemplo, de 60%. Isto é, em cada 10 contactos, eu transformo neste funil em 6 angariações. Bom, então, se é assim, eu sei exatamente como é que eu vou acertar no mês seguinte, que tenho que fazer 4. Quantos contactos eu tenho que ter, quantas visitas eu tenho que apresentar, quantos estudos de mercado tenho que apresentar, e aquilo sai naturalmente. Certo? Pronto. Agora, eu posso elevar a fasquia e dizer assim, não, mas eu agora quero evoluir. Então eu vou passar de 6 para 7 ou para 8. Pronto. O que é que vai acontecer? É fazer o mesmo. Só que é fazer o mesmo de maneira a conseguir, com os mesmos contactos, mais resultado. E é assim que nós vamos conseguir evoluir. Então é esta ferramenta que nós vamos falar agora. E é esta ferramenta que eu vos vou oferecer, porque da mesma maneira que o Paulo Vilhena, naquela altura, me ofereceu a ferramenta pronta para eu poder trabalhar e a partir daí poder melhorar o meu desempenho, eu, no final, vou-vos partilhar a mesma ferramenta elaborada por ele para o ramo imobiliário, para que vocês possam também usufruir desse trabalho e construir o vosso funil e, a partir daí, terem uma ferramenta de medição do vosso trabalho para poderem evoluir. Então, na prática, nós fazemos sempre, o funil começa sempre por 2 lados. Lá está. Porque nós só fazemos 2 coisas, que é captar contactos para clientes compradores e clientes vendedores. Então temos que ter 2 funis. Um calibrado para os compradores, não é? E outro calibrado para os vendedores. Ou, dito isto, um para angariações e outro para transações. Portanto, temos que construir 2 funis. Nesses 2 funis, naturalmente, que a taxa de conversão é diferente. Mas isso depois nós é que vamos decidir qual é a taxa de conversão. Então, na prática, tudo começa por aquilo que nós já dissemos na primeira sessão, que é, sem contactos não há visitas. Sem contactos não há estudos de mercado. Sem contactos não há angariação. Aqui, esses números que eu coloquei aqui são os números propositados para quê? Para nós percebermos o nível de dimensão, isto é, de largura que temos que ter no funil, para depois podermos ter a certeza
que no final do ano nós vamos conseguir o tal resultado. E qual é o resultado? Foi aquele que nós nos propusemos no início deste programa. Foi, no mínimo, nós conseguimos um nível de faturação de 25 mil euros. O objetivo é maior, mas que o mínimo garanta isso. Então, nós temos aqui já, então, durante o ano estamos a trabalhar, nós já estamos a colecionar contactos para angariar, contactos para comprar e contactos para arrendar. E vocês perguntam assim, epá, mas para que é que eu quero os contactos para arrendar se não existe nada para arrendamento? Pronto, exatamente. Porque se não existe nada para arrendamento, temos aqui uma vantagem. Cada angariação que eu faço para arrendamento, a taxa de conversão é 100%. Eu faço 2 telefonemas e já tenho uma transação feita. Portanto, é importante nós não nos esquecermos disto. Nós, como agentes imobiliários, nós é que temos que construir e aconselhar os nossos clientes, por exemplo, que até às vezes têm casas para vender vazias, se calhar a melhor solução era rentabilizá-las, porque o mercado está a favor. Então nós temos a responsabilidade de nós criarmos o mercado de arrendamento. Claro que, nesta altura do campeonato, a discussão é sobre as medidas e as regras e as leis. A nossa lei é sempre a mesma. É ajudar um a vender e outro a comprar. Ajudar um a arrendar porque precisa. Certo? Portanto, essa lei é a mesma. Nós não precisamos de leis. Nós só precisamos de saber o que fazer, como fazer para ajudar um cliente que tem às vezes que tem uma casa vazia e que não tem o mínimo conhecimento de que a pode ter a rentabilizar e que isso até lhe pode dar uma rentabilidade que o faça não querer vender, certo? E que pode-lhe até garantir um complemento de reforma ou um complemento extra para ele todos os anos e passar férias. E ele não sabe isso, então nós podemos ser os elos e podemos e devemos sermos nós a ser os portadores da boa nova e ajudá-los a compreender isto. Porquê? Porque do outro lado, nós temos clientes que precisam de arrendar e que, se nós conseguimos angariar ou transformar imóveis que estejam com essas características e tenham essas condições no estudo de mercado e que nós detectamos que podemos colocar no mercado de arrendamento, nós estamos a fazer um trabalho incrível, estamos a ajudar e criar um valor incrível àquela pessoa que precisa de arrendar e que não sabe o que fazer, porque procura e não existe nada. Certo? Portanto, nós aqui temos essa vantagem. Então, eu escrevi aqui de propósito a questão do arrendamento, porque eu ando a dizer isto há muito tempo, acho que nós somos as pessoas que podemos mudar isto e podemos melhorar isto e podemos ajudar muita gente nesta área. Claro que o arrendamento para nós achamos sempre que o arrendamento não vale a pena. Porquê? Porque dá o mesmo trabalho que a venda, só que o valor do arrendamento é mais baixo, isto é, somos mais mal pagos. Mas pensem agora desta maneira. O arrendamento médio na vossa terra, quanto é que será? Vamos imaginar que é 500 euros, certo? Que isso nem um T0. Mas pronto, mas vamos imaginar, que é para não dizer que o David que está a pôr a fasquia muito alta. Pronto. E vamos imaginar que nós conseguimos fazer 3 ou 4 angariações por mês para arrendamento. Certo? E vamos imaginar que nós tendo uma angariação, ligamos a 2 pessoas e uma delas arrenda. E fizemos isto tudo em meia dúzia de horas. Certo? Pronto. E fazemos isto tudo assim. No final do mês, quanto é que a gente, se fizer 4 arrendamentos, 8 transações, ok? 8 transações, quanto é que a gente faturou? A 500 euros cada um. Faturamos 2.000 euros, certo? Pronto. Para faturar 2.000 euros numa transação de venda na história do funil, quanto tempo é que nós precisamos? Que tipo de trabalho é que precisamos? E quanto as horas e qual trabalho é que para converter isso numa transação? Numa transação. Que é do lado da venda ou do lado da angariação. Certo? Portanto, se calhar o equilíbrio das duas coisas é que vai fazer com que a gente, de forma natural,
chegue lá ao volume que a gente quer de faturação. Portanto, como dizia aqui na minha terra, na altura que eu era pequeno, em altura de fome, até migalhas é pão. Portanto, o arrendamento é as migalhas do nosso setor, mas é aquilo que nos vai dar o pão. Portanto, eu acho que toda a gente devia de olhar para isso, principalmente aqueles que ainda estão a construir a sua carreira, estão a começar. Porquê? Porque do lado da transação, a taxa de conversão do arrendamento é quase 100%. É só a gente ter o imóvel para arrendar. Isto aqui fica aqui a dica, eu estive aqui a ser cáustico aqui, porque eu acho que é importante nós vermos aquilo que os outros não veem, ou então valorizarmos aquilo que os outros não valorizam. Isso dá-nos uma vantagem competitiva também. Portanto, basicamente, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos construir 2 funis. Um para contactos proprietários, para nós depois medirmos a taxa de conversão para sair angariações, e outro para contactos compradores, que é para depois nós conseguirmos também medir as nossas transações. E se quisermos, construirmos um para o arrendamento. Tendo que, em conta que o arrendamento, como eu estou a dizer, a taxa de conversão, se a gente tiver para arrendar, é 100%. Portanto, é ligar à pessoa e o arrendamento está feito. Desde que o trabalho de qualificação esteja feito, não há aqui muito que perder. Mas é importante a gente medir também. Então, na semana passada, eu introduzi um slide que eu vou repetir hoje, que chama-se os pilares da minha carreira. Isto é, eu tenho que saber e tenho que me consciencializar de que a minha carreira mede-se por um conjunto de atividades e um conjunto que são fundamentais e que são os pilares, que sem ele o meu negócio vai cair, certo? Então, no funil de vendas é importante nós sabermos medir exatamente tudo o que a gente produz nestes pilares para saber qual é o resultado que eles vão acontecer. Para introduzir retificações ou melhoramentos em cada pilar para que a acrópole não caia. Então, no fundo, os pilares do nosso negócio quais são? Primeiro, qual é o objetivo? É as transações saírem, que são os serviços. Certo? Então, nós já sabemos que à saída de tudo que nós fazemos, só há um objetivo, que é sair transações, seja ela pelo lado da angariação ou pelo lado da venda. Mas tem que sair transações. E para sair transações, na nossa atividade, nós sabemos que nós temos que fazer um trabalho muito bem feito. Se nós não o fizermos bem feito, não sai transações. Por um motivo ou por outro, não sai. Então, o nosso negócio não prospera, não cresce. Então, primeiro pilar, que nós temos que medir muito bem e temos que saber gerir essa carteira para que a melhoremos todos os dias, para que ela possa efetivamente sair transações. Angariação. Então, o funil de vendas, o que é que vai nos dar? Métricas, informação de como é que nós vamos construir a carteira de angariações. Certo? Depois de termos a carteira construída, nós temos um outro funil de vendas. Temos um outro pilar, que é a atração. E vocês perguntam assim, mas a atração é o quê? Pronto, a atração é a palavra, é exatamente isso. Atrair para nós o quê? Através das angariações, atrair para nós o quê? Leads, contactos de gente que poderão querer comprar aquelas angariações. Certo? Ou então atrair para nós contactos ou parceiros que queiram poder partilhar negócios connosco naquela carteira de angariações. Certo? Portanto, temos que ter aqui um funil ou uma forma de medir quantos contactos é que cada angariação atrai e de que forma que ela é atraída. Se é clientes finais ou se é colegas ou profissionais que são atraídos pela angariação para partilhar negócios porque têm clientes para isso. Portanto, nós também temos que medir isto muito bem todos os meses.
Através de um funil. Lá está. O funil de vendas. No funil de vendas nós podemos ter vários tipos de contactos. Isso é na qualificação. Portanto, atração, atrair contactos através das angariações. Agora, para nós atrairmos contactos através das angariações, o que é que nós temos que fazer? No fundo, nós temos que transformar essas angariações, gerir essas angariações de modo a que elas não sejam rescindidas. Isto é, nós temos que transformar essas angariações em exclusivos, para nós podermos trabalhá-las com todas as ferramentas, com tudo que nós preparamos, de forma aberta, de forma segura, para não podermos ter a questão de, por exemplo, eu faço uma promoção, atraio um cliente e a seguir vou marcar a visita e o cliente do outro lado da angariação diz assim, olha, ok, lamento, mas essa angariação já está vendida, ou está reservada, ou está em proposta, e eu não tenho controle nenhum no meu negócio. Então, lá está, um dos pilares fundamentais é nós começarmos a fazer angariações em aberto. Porquê? Porque aqui dentro até aberto é exclusivo, mas ter a preocupação de controlar tudo para nós, quando tivermos uma lead, nós não perdermos a oportunidade de transformar a lead numa transação, seja ela de um lado ou do outro, ok? Portanto, a retenção significa outra coisa, que é a fidelização de clientes. Isto é, temos que ter um programa de acompanhamento, seja ele a clientes compradores, seja ele a clientes do nosso grupo, como vocês, portanto, isto é, gente que está aqui ligada a nós, para quê? Para que eles se sintam bem e para que eles saibam tudo o que têm que fazer para ter sucesso e para vender para fazer muitas transações, porque do meu serviço também vai sair transações que é fruto do nosso programa de grupo, de atração, certo? Portanto, é muito importante nós termos isto em noção. E o funil de vendas é que nos vai dar essas métricas mensais para nós podermos atuar nessas diversas situações. Depois, outra das questões importantes é o reconhecimento. Ora, quando nós fazemos isto muito bem feito, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós também sabemos quais são as métricas que devemos, mais importantes, que devemos reconhecer, celebrar e reconhecer o trabalho e a oportunidade que nós tivemos de trabalhar com essa pessoa. Quer seja ela o reconhecimento no final de uma transação através de um agradecimento ao cliente final porque escolheu-nos como profissionais para o acompanhar, quer seja o cliente da angariação que acreditou em nós até ao processo final, quer seja o colega que partilhou o negócio connosco. Então, é muito importante nós termos esta atenção para podermos evoluir e para podermos aumentar a nossa taxa de conversão. Porque quanto mais retenção nós tivermos, quanto mais confiança nós tivermos e quanto mais serviço nós dermos às pessoas, mais valor, mais elas vão ajudar-nos a nós aumentar a nossa taxa de conversão. E depois, tudo isto se baseia num facto, que é nós sabermos promover tudo o que fazemos. Sabemos promover a nossa imagem de marca, sabemos promover a nossa carteira de angariações, sabemos promover-nos os nossos serviços, sabemos promover até os nossos resultados. Então, a promoção também é muito importante nós treinarmos e é um pilar para que tudo isto funcione e depois, a partir daqui, a nossa carreira esteja sustentada e nunca mais caia. Um dos riscos grandes do ramo imobiliário é que nós podemos, e isso acontece ao longo da vida, quem está cá há muito tempo já passou por isso, e quem não passou vai passar, que é nós tanto passamos por momentos
em que tudo corre bem e a gente fica eufórico porque acha que somos os maiores, como também nós fazemos, por momentos, fazemos tudo bem e tudo corre mal, isto é, os resultados não aparecem e não é por isso que nós vamos ser os mais fracos ou vamos ser os incompetentes. Não, não é por causa disso. Tem a ver com a forma como nós temos a nossa carreira sustentada e tem a ver com a forma como nós construímos a nossa acrópole, o nosso negócio, certo? Porque é muito importante, e aqui esta palavra ética é que nos vai definir ao longo do tempo se nós vamos crescer ou não. As nossas atitudes, a forma como nós as transmitimos e a forma como os clientes nos veem, não é que vai definir e é que vai fazer com que a gente consiga taxas de conversão altíssimas ou não. Portanto, a nossa notoriedade, a nossa autoridade como profissionais só depende desta palavrinha, ética. Se nós agirmos de forma ética, se nós passarmos tudo isto para o mercado, em que o mercado nos dê essa confiança, a partir daí a nossa taxa de conversão vai aumentar naturalmente. Porquê? Porque eles vão colaborar connosco nos diversos patamares do funil. E, portanto, a partir daí os resultados vão aumentar e esse é que é o objetivo. É ao longo da nossa carreira nós conseguirmos aumentar a taxa de conversão para níveis que nos permita, com o mesmo trabalho, chegar a resultados extraordinários. Então, depois desta explicação, no fundo, que é matéria dada, vamos àquilo que é importante, que é então a explicação de como é que se constrói o tal funil. Então, funil, primeiro, constrói-se por objetivos de conversão. Esses objetivos não dependem do David, da Paula, seja quem for, dizer, olha, os teus objetivos devem ser estes. Não, dependem de nós. Nós devemos fazer uma reflexão sobre a nossa experiência, sobre a nossa capacitação e devemos de olhar e definir o tal plano, o tal objetivo. Começa por, primeiro, definir mensalmente quantas transações é que eu estou em condições de fazer. Então, vamos imaginar que eu digo assim, eu, num determinado mês, quero fazer uma transação. Pronto, então eu já defini uma transação. Depois, definir qual é, na minha zona, na minha carteira, seja o que for, o valor médio dessa transação. Pronto, então está definido o valor. A partir daí o funil o que é que vai dar? Eu vou definir, por exemplo, que a taxa de conversão é de 20%. Então ele vai-me dar logo automaticamente o quê? Quantos contactos eu tenho que angariar por mês? Quantos contactos é que eu tenho que transformar de contactos a contactos qualificados? Quantos contactos é que eu tenho que passar para visitas? E isso, assim sucessivamente, até sair a transação. Isto é, ele vai-me dizer antecipadamente o que é que eu tenho que fazer. Certo? Eu depois posso achar que, isto é fácil demais. Pronto, então aumenta a taxa de conversão para 40% e ele torna-me a dizer exatamente o que eu quero. Ou então, em vez de ser se é fácil demais, em vez de ser uma transação, põe lá duas. Pronto, e ele dá-me logo o trabalho que eu tenho que fazer durante o mês. Isto é, preparar o ano preenchendo isto. Isto é uma reflexão pessoal. Cada um é que deve fazer em função do seu plano. Certo? Ora, parecendo que não, aqui a gente sabe logo antecipadamente todo o trabalho que a gente tem que fazer. Lá está, desde a promoção da nossa imagem pessoal, da nossa imagem de marca, até ao número até à carteira de angariações para conseguir atingir isto. E temos tudo devidamente quantificado. Depois que nós já temos a taxa de conversão feita, portanto preenchida, do ano, não é? Isto aplica-se, mais uma vez, para angariações e para venda, certo? Portanto, aplica-se exatamente igual. Cuidado que as taxas de conversão para angariações não são as mesmas da taxa de, de conversão para venda. Portanto, cada um deve calibrar isto à sua maneira. Depois disto, nós só temos que colocar lá o quê? Os nossos números reais. Existe mais uma página
vocês se virem aqui na fotografia, está ali os meses todos, existe o que está definido como conversão, o que é o objetivo, e depois existe, nós vamos lá colocar os nossos números. Então, quantos contactos é que eu, no mês de janeiro ou na semana, seja, isto pode ser feito ao mês ou à semana, como vocês quiserem, mas coloco, ou ao dia, se quiserem, mas no meu ponto de vista, acho que ao mês, para começarmos a ter o hábito de fazer isto, porque também queremos ser muito exigentes, e depois não fazer, não adianta nada. Portanto, ao mês, eu vou colocar lá, sem estar preocupado com a taxa de conversão, vou lá colocar o quê? Ora bem, eu no mês de janeiro, quantos contactos é que eu consegui captar? X, aponta. Depois, quantas visitas, quantas qualificações, quantas reuniões é que eu fiz de qualificação? X, aponta. E vai apontando. Para quê? Quando tivermos isto definido, nós no final do mês, ele vai nos gerar um relatório. Então esse relatório qual é? É o cálculo de tudo que nós fizemos para ver se está em linha com a taxa de conversão ou não. E ele vai-me dar os números automaticamente feitos. Como é que foi o nosso trabalho? Se ele está, quais são item a item, o que é que a gente tem que melhorar? Se é na captação de contactos que não chegaram, se é na transformação de contactos em reuniões de qualificação, se é a transformação de reuniões em visitas, se é visitas em propostas e por aí adiante. Certo? Quer seja no lado da angariação, quer seja do lado da venda. Então, com este funil, com este trabalho, com esta folha de cálculo, que é uma folha de Excel, de forma muito simples, nós conseguimos medir a nossa carreira, conseguimos medir o nosso desempenho e conseguimos calcular e ver onde é que nós temos que melhorar para atingir a produtividade que nós próprios nos desafiamos. Isto calcula, tenho uma folha de cálculo que faz um relatório mensal e também, para acompanhar ao longo do ano, a própria folha de Excel também faz os cálculos do fecho do trimestre e acumula os trimestres num ano. Para quê? Para nós medirmos, lá está, a evolução do nosso trabalho ao longo do ano e podemos corrigir para que no final do ano nós conseguimos garantir que aquilo que nós programamos aconteceu. Certo? E até podemos conseguir ver o que é que aconteceu. Se aconteceu melhor, se melhorou, se foi melhor do que a gente estava à espera, ou se nós tivemos que fazer correções para atingir aquilo que lá está. Então, quando nós, e aqui está a questão também, ao longo deste período que nos conhecemos de 2 anos, eu sempre defendi e motivei a que houvesse uma reunião de fecho do mês. Para quê? Aquilo que eu vos peço ao fecho do mês não é nada mais, nada menos do que aquilo que aqui está, do que aquilo que está aqui, que é, vocês dão-me um conjunto de informação, que é quantas angariações em exclusivo vocês fizeram no mês, quantas em aberto, quantas pessoas vocês conseguiram atrair para o vosso grupo, para o vosso negócio, e quantas transações vocês fizeram. E o que é que eu faço? Eu pego numa folha de Excel e tenho lá o nome das pessoas e coloco lá os números. Eu só utilizo esses números para o reconhecimento. Lá está, o tal pilar estava a seguir, certo? Mas também utilizo os números para conseguir medir. Cada um de vocês colaboram com esses números para medir a vossa evolução e para que isso seja uma forma de, nas nossas, por exemplo, formações, naquilo que nós desenhamos e tentamos trabalhar para melhorar o desempenho do grupo, esteja consentâneo com aquilo que deve ser corrigido para tentar melhorar o vosso desempenho. Certo? Até agora, isto foi feito de forma feito por mim. Se calhar muitos de vocês até nem compreenderam ou não compreendem porque é que todos os meses eu
peço isso e motivo, às vezes até, se calhar, de forma acutilante, digo que é muito importante e não sei quantos, até tem lá uma frase na mensagem que eu mando todos os meses, que tudo que não é, tudo que não é medido não é feito. Pronto, olha, essa frase vocês já descobriram onde é que eu fui buscar, foi dita no vídeo, portanto, porque deve ser importante, não é? Tem a ver com isto. Agora, o que eu quero a partir de agora é elevar a fasquia. E quero partilhar com vocês esta ferramenta para que vocês possam utilizá-la de forma muito mais exaustiva, de forma muito mais elaborada, para que vocês possam evoluir e terem a noção clara da vossa produtividade e onde é que vocês, para onde é que vocês estão a caminhar, o que é que vai acontecer para que mês a mês, trimestre a trimestre, no final do ano, as coisas aconteçam como nós planeamos e a partir daí, lá está, é a consequência. Portanto, moral da história, que hoje que queria passar era isto. Moral da história. Existe uma ferramenta que nos permite nós pormos à prova e nós sabermos à semana, ao dia, ao mês, ao trimestre, ao ano, qual é o nosso desempenho. E depois, a partir daí, cabe-nos a nós, que já sabemos, saber o que fazer, saber o que temos que melhorar, ou aprender, ou modificar, para que as coisas funcionem. E a partir daqui, somos profissionais conscientes, não há surpresas, não há conjuntura, não há, como dizia o Ais Fadera, não há governo, não há conjuntura, não há crise, não há guerra, não há pandemia que nos coloque em surpresa. Porquê? Porque, como o Ais Fadera dizia, e o Paulo Vilhena também dizia, se 1000 contactos não chegam, a gente tem que fazer 2000. Se 2000 não chegar, nós temos que aumentar a carga dentro do funil. O funil tem que estar sempre cheio. Para quê? Para sair alguma coisa em baixo. Quando a conjuntura é mais favorável, o funil abre, a parte de baixo fica mais larga. Isto é, sai mais. Quando a conjuntura é mais difícil ou adversa, o funil, em parte de baixo, a saída fica mais estreita. Mas nós, se soubermos medir isto, nós antecipadamente, se nós acompanharmos a conjuntura e o mercado, antecipadamente temos os números para podermos antecipar e tomar medidas de retificação para que o funil não aperte. Então o que é que a gente vai fazer para que ele não aperte? Carregar mais para baixo, isto é, enche mais, que a coisa há de sair em baixo, certo? Pronto. Esta é, no fundo, uma ferramenta que não é nova, não é nada inovador, é inovadora, muito inovadora, mas não é nova. Como eu vos disse, isto existe pelo menos desde 2008. Foi a primeira vez que eu vi e que o Paulo Vilhena fez o favor de nos disponibilizar esta ferramenta que ele construiu naquela altura. Isto era quase era uma inovação enorme. Porquê? Porque na altura, quando ele construiu isto em Excel, ninguém sabia fazer isto. Portanto, ele próprio construiu e ofereceu a quem frequentou a formação dele, do funil de vendas, e desafiou e acompanhou-nos durante algum tempo como é que nós havíamos de pôr isto em funcionamento. Portanto, essa ferramenta é a ferramenta de trabalho que eu utilizo, eu continuo a tê-la comigo e, portanto, eu vou também partilhar com todos do grupo para que todos possam usufruir dela. Claro que a ferramenta está lá, mas vocês têm que a construir pela vossa realidade. Por isso é que eu estive aqui a tentar passar a explicação de como é que isto se constrói, porque é que isto é desta maneira e qual é o resultado se construírem aquilo bem feito. Ora bem, a minha pergunta final é: será que isto é fácil? Será que é fácil atingir os objetivos que a gente se propõe sempre na vida? A resposta é mais ou menos esta, que é a evidência. É se nós, primeiro, fizermos o que tiver que ser feito, é se nós acreditarmos que o nosso trabalho depende de nós e que o sucesso só depende de nós, e depois é se nós também formos humildes ao ponto de aceitar e de acreditar naqueles que estão-nos a tentar ajudar
e a ensinar, e a dar dicas, e a dar ferramentas para conseguir que isto seja mais simples de medir. Portanto, se nós acreditarmos naqueles que já fizeram, e que tiveram resultado nisso, e continuam a fazer, e se nós nos juntarmos aos melhores, nós vamos ser melhores. Então, a partir daí, como dizia o Paulo na altura, no vídeo, se eu tenho um colega, ou se tenho alguém que é muito bom a fazer uma determinada ação e que tem uma taxa de conversão muito acima daquilo que eu acho que é possível e eu queria atingi-la, a melhor maneira de eu conseguir é pedir-lhe ajuda, é acompanhá-lo, é pedir-lhe que ele explique, que ensine como é que faz e depois fazer como ele faz, tentar fazer para ver se funciona. Se calhar é capaz de funcionar. Então, nós temos de ser inteligentes. E ser inteligente é perceber que o nosso sucesso só é limitado pelo nosso trabalho e pedir ajuda, integrar-se e acreditar naqueles que estão a tentar ajudar. Então, desafio final, recomendação, ok? Desafio final e recomendação é, primeiro, fazer uma reflexão, sentar-se em casa e fazer uma reflexão séria sobre as taxas de conversão, item a item, que eu me quero pôr a desafiar. Pronto. Isto é, eu sou um angariador. No meu passado, eu para fazer 4 angariações em exclusivo, tinha que ter 10 contactos. Então a minha taxa de conversão é 40%. Vou elevar a fasquia. Vou tentar colocar o item nos 50% ou nos 60% e vou, a partir daqui, melhorar, medir tudo direitinho para ver se isto acontece. Fazer essa reflexão. E depois, a partir daí, construir o seu funil. Certo? Portanto, quer seja por um lado, quer seja por outro. Isto foi um exemplo. Ok? Portanto, este é o desafio final e a recomendação. Para quê? Para que, a partir daqui, as coisas melhorem. E a partir daqui eu esteja munido já de um caminho que eu saiba aquilo que eu tenho que fazer. Depois, a partir daqui, tenho que só decidir isto. É o que é que eu quero daqui. Porquê? Porque só depende de nós. A EXP, como eu aprendi agora, e cada vez digo mais, porque cada vez percebo isso, a EXP não nos obriga a fazer nada. A EXP não nos dá nada de barato, não dá o peixe. Não, a XP dá-nos todas as condições, dá-nos todas as ferramentas, igual para todos, dá-nos tudo o que nós precisamos, dá-nos a cana, o barco, tudo, para que a gente depois queira pescar à nossa medida. Pronto, então, que tipo de peixe é que eu quero pescar? O que é que eu quero conseguir mensalmente para me sentir satisfeito aqui? Pronto, o que é que eu estou disposto a fazer para alcançar isso? E no final também, lá está, saber o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu tenho que me cultivar para eu ser uma melhor pessoa, um melhor profissional. E porquê? Por uma razão. Eu só consigo atingir as metas extraordinárias, isto é, só consigo ser muito bom em números quando eu me transformar nessa pessoa. Portanto, se eu quero, por exemplo, ser cap e quero ser top producer, não adianta eu dizer que quero. Não, eu tenho que me transformar num top producer. Eu tenho que ter atitudes, eu tenho que ter planos, eu tenho que ter hábitos, eu tenho que ter trabalho de top producer no início. Porque só quando eu tiver isso é que eu consigo chegar a top producer. Certo? Se eu sou aquele que ando sempre à procura da sorte, normalmente o que é que vai acontecer? Isso vai acontecer uma vez na vida. Sorte a gente tem sempre uma vez na vida. Certo? Portanto, vai acontecer. Agora, não sei quando é que vai acontecer. Portanto, o desafio e a recomendação é façamos nesta fase uma reflexão e decidamos, de uma vez por todas, o que é que nós queremos ser. Porquê?
Porque muita emoção e sem ação é só ilusão, certo? Portanto, nós já sabemos tudo, nós já dizemos que queremos ser tudo, nós até já conhecemos as ferramentas todas, nós até já trabalhamos com elas quase todas, pois, mas se nós não pusermos isto em ação, e a ação é número, quantas vezes é que eu faço isto? Quantas vezes é que eu consigo isto? Quando não conseguimos isto, é pura ilusão. No final, não vai sair nem transações, nem angariações. Não vai sair nada. Portanto, só vai sair ilusão. E isto é o que ninguém quer aqui. Eu, à partida, não quero e farei tudo para que isso não aconteça com nenhum de vocês. E vocês também não devem querer, porque senão depois, a ilusão, quem vai andar iludido são vocês, e depois vão chegar a uma altura em que vos vai cair a ficha e vai dizer, epá, mas eu ando aqui a fazer o quê? Isto afinal não é para mim, se calhar isto, a EXP afinal não é aquilo que eu achava que era, afinal isto não se ganha dinheiro, afinal isto é muito difícil, afinal o programa do governo deu cabo do meu negócio, afinal o problema da habitação eu não sei, eu não consigo, toda a gente diz que vende muito e eu não vendo nada, portanto tem a ver com isto, tem a ver com a nossa reflexão e a nossa consciencialização daquilo que nós temos que fazer. Portanto, finalmente, eu aqui neste tema, aquilo que eu quis foi chamar a atenção para esta ferramenta e quero-vos dizer que, a partir de hoje, vocês vão ter a ferramenta ao vosso disponível, façam dela o que vocês quiserem. E por mim é tudo, resta-me agradecer. Eu estou a tentar ser disciplinado com o tempo, não sei, que não tenho aqui relógio, mas não devo ter falhado muito. E agora gostaria muito de saber a vossa avaliação ao meu desempenho e também uma conclusão se para vocês isto pode ser útil ou não e se eu vou utilizar ou não. Elizabeth. Ora, obrigada, Paula. Esta ferramenta eu já conheço há uns tempos e é uma ferramenta bastante importante. Penso que a ferramenta pode ser útil os consultores que trabalham com a área habitacional ou comercial. Obviamente os valores serão diferentes de uns para os outros, porque a forma de trabalhar é sempre um bocadinho diferente. E é isso mesmo, David. Esta ferramenta, este tipo de ferramenta, a que eu tenho é um bocadinho diferente em termos visuais, mas é basicamente isto. Taxas de conversão, desde as leads até às transações, e inclusive também há taxas de conversão depois no follow-up, e é uma ferramenta mesmo poderosa. Apercebemos qual é a área em que temos mais dificuldades de ter uma taxa de conversão melhor, e vamos percebendo quais são, digamos, as maiores dificuldades que temos neste conjunto de conversões que a taxa nos indica. E isso realmente, ao medirmos, temos aqui uma percepção do trabalho que estamos a fazer e quais são as áreas melhores e piores. Portanto, é uma ferramenta muito poderosa, sim. Obrigada, David. Foi ótimo ouvir aqui a tua apresentação. E é sempre bom ouvir estas coisas para nos colocar no caminho sempre certo. De vez em quando precisamos todos de um aconchego nestas áreas. Obrigada, David. Obrigada, Elizabeth. David, foi muito bom, porque eu agora estava a sorrir, porque Elizabeth falou exatamente naquilo que eu tinha pensado. No fundo, esta formação é quase como aquelas câmaras de ajuda à condução. Eu estava a visualizar a estrada e que quando a gente se distrai um bocadinho, e nós temos que perceber que aqui na EXP, como trabalhamos remotamente, muitas das vezes nós próprios descuidamos um bocadinho da atenção e passamos à distração.
distraímos com muitas coisas e isto vai-nos recentrar, olhar para estas coisas vai-nos recentrar o caminho e ver para onde é que nós temos que ir e isso é muito importante, porque se nós estivermos numa agência, nós estamos sempre a ouvir os números e a ver os outros e ter os outros ali ao lado. Trabalhando sozinhos, nós temos que ter aqui uma cultura de empresário e, portanto, temos que redobrar essa consciência nestas métricas todas e nas taxas todas de conversão. Nós temos que ver isto de uma forma diferente, porque somos empresários, ok? Não somos funcionários, não, nada disso, nem estamos a ser acompanhados, nem estamos ali ao lado a ver o resultado da experiência do outro. E Portanto, muitas das vezes que muita gente não gosta, estamos a ser obrigados a fazer os números só porque sim. Portanto, e aqui não temos quem nos obriga a fazer isso. Exatamente. Portanto, eu acho que temos que nos apoiar nestas ferramentas. Acho que a formação é muito importante, porque vai-nos dar exatamente as tais câmaras de apoio à condução e sem elas, se nós não assistirmos, se nós não estivermos presentes, se nós não lermos, há bons livros. Eu agora até estou a ler a Bíblia da KW, porque eu acho interessante perceber as diferenças todas e tive o privilégio de me oferecerem a Bíblia da KW, eu aceitei, que aquilo até tem custos, aceitei-a com muito gosto e estou a ler, porque eu acho que é importante nós percebermos e alargarmos o nosso leque de conhecimento. E todos nós acho que devemos começar também a ler livros. Porquê? Porque nessas taxas de conversão nós percebemos onde é que estamos mais fracos. E se pegarmos num livro e começarmos a ler aquilo que o Paulo Viana disse, realmente o investimento que nós podemos fazer num livro poderá trazer benefícios enormes. Isso é de facto importante. David, mais uma vez, muito obrigada. Foi importantíssima esta formação e para a semana cá estamos, não é? Exatamente. Exatamente, e eu não queria primeiro agradecer a vossa presença e a vossa participação e queria fazer um anúncio especial agora no final, para lançar a próxima semana. Eu decidi, tendo em conta que quando nós falamos sobre a questão do processo de venda, nós, e que lá está, mais uma vez, temos sempre coisas a melhorar e a modificar na nossa atividade. Eu falei muito na importância da qualificação financeira e depois até debatemos a questão aqui de que agora nós, afinal, temos que ter gente, porque não podemos falar de um conjunto de coisas que nós próprios, eu próprio fazia e que agora tenho que ter cuidado porque, lá está, a emoção trai-nos, não é? Portanto, não posso fazer porque posso estar a fazer isso a um polícia e vai ser problema. Portanto, e para que isso não aconteça, então na próxima semana vai haver uma sessão extra, uma sessão de qualificação financeira primária, onde o convidado é um grande amigo meu que trabalha no setor da banca há mais de 25 anos, que hoje é intermediário de crédito, portanto, há uma autoridade para falar do assunto, é um parceiro nosso, e que eu o convidei, e ele será o nosso convidado especial. Na próxima semana vamos ter uma sessão especial sobre qualificação financeira de todo o processo do ramo imobiliário, quer seja qualificação financeira do cliente comprador, quer seja os critérios de qualificação financeira por causa da questão depois, nas angariações, das avaliações bancárias, tudo o que isso implica e toda essa temática. Para quê? Para nós, então, de forma muito simples, lembrarmos disto. Ok, chegou a altura da qualificação financeira, não deixou de ser importante. Chegou a altura de fazer. Então, olha, se me permite, eu vou pôr em contacto com o meu colega que ele vai fazer isso. Pronto, e assim já não acontece mais eu dizer, olha, eu com 4 questões, ele vai fazer, ele faz a mesma coisa, mas faz isso para nós. Portanto, na próxima semana, a próxima sessão vai ser uma sessão extra sobre qualificação financeira e que o convidado é um grande especialista na área que eu convidei e que ele já me confirmou, portanto ele estará cá presente na próxima semana
na próxima quinta-feira, às 8h30, para falarmos então sobre esta questão e para também contribuirmos para enriquecer, lá está, a nossa atividade e para que a nossa taxa de conversão depois seja maior. Portanto, um abraço a todos e até Obrigada. à próxima sessão. Bom fim de Obrigada.